Revenge porn. O que seria isso? Muita gente, quando ouve esse termo, não faz ideia do que se está tratando. Você fala, não, e o revenge porn? Você tem algum conhecimento sobre o tema? A pessoa vai falar, hã? Que é isso? Nunca ouviu falar desse termo. Em linhas gerais, a melhor doutrina traz ensinamentos brilhantes, como vazar nude de alguém para se vingar. É basicamente isso, não tem mais do que falar, não precisa enrolar nada nesse sentido. Quando você escuta assim, nossa, você lembra aquela menina que terminou com o namorado e logo depois ele vazou nudes dela para se vingar? Então, é isso, é a pornografia de vingança. É espalhar a pornografia, espalhar um conteúdo íntimo de natureza sexual para poder se vingar de alguém. É crime. Spoiler, sim, é crime, está no artigo 218c, parágrafo 1º, com a pena de 1 a 5 anos, majorada de 1/3 a 2/3. Inclusive, se pego em flagrante, o delegado não pode nem arbitrar fiança. Mas quem que pode ser a vítima desse delito? Bom, basicamente qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, qualquer pessoa pode ser vítima desse delito. Só que, como você deve estar imaginando por aí, até pelo que a prática acaba demonstrando, porque todo mundo já recebeu, já viu algo do tipo, já viu um revenge porn, sabe que a maioria esmagadora das vítimas são as mulheres. Os estudos apontam, inclusive, que esse índice gira em torno de 80 a 90% das vítimas como sendo do sexo feminino. Esse vídeo não vai entrar no mérito de por que são as mulheres que são as maiores vítimas. Até porque, basicamente, se você tem uma mínima noção de vivência, se você é um pouco atento no que acontece na sua volta, você já imagina qual é o motivo, spoiler, machismo estrutural, mas tá bom, não é o objeto desse vídeo. Esse delito não é uma novidade, ele não surgiu em 2014 com o 7-1, nada do tipo, não foi o PT que inventou. Mas é inegável que a internet age como um puta catalisador. Porque, antigamente, vamos pegar um exemplo dos anos 90. Isso acontecia esse crime, que na época nem era crime ainda, pelo menos não no Brasil. Aquilo ficava localizado naquela região, naquela cidade, era muito difícil extrapolar os limites. Só que a internet consegue disseminar algo assim de uma maneira absurda. Porque, por exemplo, hoje alguém se vinga, né, comete esse crime, essa pornografia de vingança, e não tem como você ter os limites, as barreiras geográficas segurarem isso. Não, a internet rompe tudo isso e a velocidade de disseminação é absurda. E as proporções que se tomam são gigantescas. E também todo mundo sabe de conhecimento público e notório que cair na internet torna-se muito difícil, pouco provável, eu diria impossível de apagar ou esquecer. Para configurar esse crime, esse delito do revenge porn previsto no 218c, parágrafo 1º, a lei exige uma finalidade específica, uma intenção, aquele escopo bem próprio que é a vingança ou a humilhação. Não é necessário uma relação prévia, não precisa ser 2 ex-namorados, um casal que acabou de divorciar, nada disso. Apesar de que seja usual que tenha uma relação prévia anterior. Entretanto, relações casuais podem muito bem configurar no crime, caso haja aquele escopo, aquela finalidade de vingança ou humilhação. Do ponto de vista estritamente jurídico, exclusivamente aquele olhar jurídico da coisa, o crime é considerado de médio potencial ofensivo. Entretanto, se nós observarmos com um olhar mais humano da coisa, um olhar da vida cotidiana da pessoa, a gente vai perceber que ele é de altíssimo potencial lesivo. Porque basicamente a pessoa que é vítima do revenge porn, ela é obrigada a mudar inteiramente de vida, a mudar de emprego, a mudar de cidade em alguns casos, para conseguir lidar melhor com a situação. Os abalos, os danos psicológicos são catastróficos, são devastadores. Porque basicamente em muitos casos as pessoas se tornam memes vivos daquela situação, como nas minhas pesquisas eu vi que teve uma menina, acho que de Goiás, que ela se tornou um meme vivo na internet por anos. Tanto que são comuns os casos de depressão em altíssimo grau e suicídio. E para piorar, para coroar com toda aquela situação deplorável que a pessoa já está, a sociedade comumente, boa parte dela, não digo a maioria, mas boa parte, culpa a vítima. Aponta o dedo e fala assim, viu? Quem mandou você mandar nudes? A pessoa acabou de ser vítima e a sociedade fala que a culpa é dela. Eu não fico muito surpreso porque
a gente está num país em que aproximadamente 33% dos brasileiros, homens e mulheres, acreditam que a mulher está em trajes sumários dá causa ao estupro porque ela está provocando. Isso não é fake, eu vou deixar o link. Obviamente a lei não resolve, porque até que se a lei resolvesse, isso aqui seria a Suíça, não seria o Brasil. Mas é mais reconfortante saber que quando a pessoa faz isso, não vai ter que só pagar uma indenização civil e sair numa boa, ela vai ter que responder um processo criminal. Dos piores cenários, dos cenários mais gravosos, o menos pior, talvez. Por esse vídeo é isso, obrigado.